Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Inicia-se mais uma live de caráter curiosíssimo. Vamos convidar este povo, vamos mandar esta live aos quatro cantos do mundo. Vamos ver quem mais não está sabendo dessa live, Jesus amado. Muita gente tem que estar ligada o que está acontecendo aqui, meus amores. E hoje teremos um convidado especial. Vamos ver se ele vem. Senão não vou nem anunciar. Um cidadão desse tipo aí que é capaz de nos golpear. Que é capaz de nos dar aquele calote, será? Não é possível. Acho que não, mas vai saber. É nessa hora que a gente descobre. Olha ali o pessoal chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos aqui agora, Léo Jano na área também. Seja bem-vindo. Vamos ver. Quando é que o professor vai resolver dar o ar da sua graça? Olá, Pan, tudo bem? Deixa eu avisar o cidadão que eu já entrei aqui. O cara é chucro, o cara é oriundo da terra da cebola. Então vai ser um marco para a história de Tuporanga, essa live aqui. Essa live aqui vai ficar para a história de Tuporanga. Com um dos seus grandes... doutora Sandra, seja bem-vinda. Que bom contar convosco. Hoje é diferente. A gente vai fazer uma fala com um convidado especial que está por chegar aí. E a gente vai conversar a respeito da Terra do Nunca. Quem conhece o Peter Pan e levanta a mão. Né? Olha, Camila Hemkmaier na área também, seja bem-vinda. E, na verdade, imagina, doutora. Ó, o Diogo Campos na área também. Num dos momentos, né, do Cordeiro da Moda, né, o livro que a gente agora está lançando em formato e-book, a gente faz uma análise sobre a possibilidade de que o sujeito seja abocanhado, né, pelo formato da moda e ao invés de conseguir se impor enquanto sujeito, ele acaba sendo engolido pelo processo e se objetificando. O exemplo, né, o objeto de estudo principal acaba que se tornou Michael Jackson, né? A gente passa por alguns outros exemplos da cultura também, mas fundamentalmente o estudo de caso acaba sendo o Michael Jackson. E olha a Priscila, a Paloma na área também, sejam bem-vindas. Só que o Michael Jackson, né, ele aparentemente, embora foi quem encarnou da maneira mais trágica, quem sabe, né, esse papel, né, de cordeiro da moda, então aquele que se entrega como um objeto de satisfação da moda, a gente poderia chamar assim, ele parece que não caiu de paraquedas, né, ele acabou se apoiando em outras referências, e por isso a gente vai ao nosso James Matthew Barrie, né, o autor de Peter Pan, nosso querido Peter Pan, porque todo mundo deve estar sabendo aqui, né, que lá pelas tantas o Michael Jackson resolveu, né, criar o seu parque e chamou-o de Neverland, a Terra do Nunca, que curiosamente, né, é o nome, né, da terra onde habita Peter Pan. E o próprio Barry lá tem a sua história um tanto quanto esquisita, um tanto quanto curiosa, a gente poderia dizer assim. E então essa live surgiu da intenção de repente conseguir entender um pouco mais a respeito dessas possíveis articulações. Olha a Neia na área aí também. Então, a partir desta perspectiva, é que tivemos a ideia de convidar o ilustríssimo professor doutor, né,
mas contém, enfim. Diz ele respondeu assim: vou lá. Olha aí, ó, aparentemente ele veio mesmo. Ele acabou de chegar e eu estou para fazer parte desta rodada de conversa handicapante, né? Também, grande Anderson. Nos vimos brevemente na rua. Olha aí. Olha aí, pior é que ele entrou mesmo, rapaz. Olha só que situação. E Professor aí, cara? Michael, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tá ouvindo bem? Como é que tá a situação aí? Eu estou ouvindo bem, mas eu só quero deixar claro o seguinte, cara. Eu quero Hum, deixar claro aí pro pessoal que está nos ouvindo. Eu estou vendo que tem 5 pessoas aí, é isso? isso vai variando. Agora é 6, por exemplo. Isso vai sendo Isso. uma coisa que é dinâmica, né? Mas Ah, vamos por lá. exemplo, a Rochelle está aí, que é minha aluna e tal, muito querida e tal. É o seguinte, cara, eu quero deixar muito claro que tu mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: pô, cara, vamos fazer uma live aí? E aí eu pensei que a live era conversar eu e tu, tá entendendo? Isso que é bom, Eu porque não sabia que ia ser aberto, eu descobri hoje, mas tudo bem. A gente conversa nós dois e vamos, né? As outras pessoas também podem falar também e assim vai. isso, não, então, pois é, coisa de velho, né? É porque normalmente se instituiu, pelo que eu entendi, talvez também eu que seja uma pessoa desavisada aqui, né? Que a live é isso assim, é quando tá ao vivo mesmo e a galera acaba aqui, né? Ah, mas de repente eu fico feliz pelo desencontro que torna a coisa mais, Mais mais, interessante, né? mais subtil, assim, mais surreal, É, assim, né? E eu tava lá já comentando, o pessoal aqui que já tava ali um pouco antes de tu chegares, né? Que na verdade um contexto específico, pelo menos, de onde talvez parta a conversa, porque eu não tenho muita ideia de onde é que ela vai chegar, né? Acho que fica claro para todo mundo que ninguém combinou nada, que a gente não combinou nem que era ao vivo e não, nem que era não. aberto ao público. Então, não há não é combinado, não tem roteiro aqui, né? Mas mesmo assim, o ensejo, né, seria o fato de que há um tempo já atrás, né, numa das perspectivas, quando eu escrevi o Cordeiro da Moda, ali, que faz um intercâmbio entre moda e psicanálise, eu acabei elegendo como objeto principal de estudo, enquanto falência humana, como onde o ser humano chegou ao pior do seu formato, né, que acabou sendo a vida, né, não a obra, mas a vida do Michael Jackson, assim, né? Que desde criança foi alçado como objeto da cultura, né? Algo a ser consumido, né? E que lá pelas tantas ele perdeu a mão lá, na minha perspectiva, né? E acabou realmente se perdendo em ficção e o que a gente eventualmente poderia chamar de realidade, né? E no percurso do texto eu acabei me apoiando, porque eu sempre achei curioso, né? Talvez dentre as bizarrices, uma que chama muita atenção, a ideia do Neverland, né? Do seu parque, né? Onde há uma clara relação com o cidadão aqui, né? O Barry, né? Uhum. Quando ele, até onde eu sei, eu não procurei se o Barry também se inspirou em alguém nesse sentido, né? Para pegar a concepção da Terra do Nunca, né? Mas várias referências muito específicas, né? O menino que não quer crescer, essa viagem toda aí, né? As encrencas em que o Michael Jackson acabou se metendo em relação a dúvidas, né? Em relação à sua sexualidade e eventuais relações com pequeninos, né? Com as crianças, assim, né? Então, a ideia era tentar articular, né? Não sei, ou pelo menos partiria daí, né? Com esse intercâmbio, né? Entre uma literatura específica aí, né? A do Barry, e que acaba desembocando, e não sei se a relação é tão direta, né? Mas de todo modo, acredito que é possível pensar alguma coisa a respeito aí com o que acabou acontecendo na vida do Michael Jackson, assim, né? E aí eu Não, não sei, legal, né? cara. O que A que tu gente, a pode gente, contar a pra gente já gente? falou bastante sobre isso, né? Exato, exato. Eu e tu, assim, em particular, né, e tal, né? Tu sabes, reza a lenda que quando o Steven Spielberg fez o filme Peter Pan, Uhum, foi o Robin Williams, né? perfeito. E, claro, o Spielberg ali no comecinho dos anos 90, né? Tava no auge, tava trazendo muita coisa nova para o cinema. O Michael Jackson também estava, né? Não fazia muito tempo que ele tinha estourado com a carreira solo, né? O Thriller, aquela coisa toda, né? E o Michael Jackson ele achava que ele deveria ser
convidado, né, pelo Spielberg para ser o Peter Pan, e não o Robin Williams, né? Uhum. Enfim, bom, Robin Williams, um outro amigo nosso complicado, né, que ele Sim, também tomou a chegou, decisão extrema, né, também. sim, chegou onde chegou, né? É. Mas, cara, eu queria, eu assim, ó, eu queria aproveitar a tua experiência da psicanálise, porque a psicanálise ela é uma invenção, né, do século XX, né, a, a interpretação dos sonhos, né, ela é publicada em 1900 e depois o Freud ainda teve muita estrada pela frente. E os Uhum. discípulos, né? Os discípulos, então, quer dizer, a psicanálise ela está muito relacionada ao século XX, que foi também o século do audiovisual, Exato. da comunicação de massa, e aí a gente chega na virada agora para o século XXI, aí que todos nós, né, passamos por isso, né? E aí a gente tem a digitalização total da vida e o fim da privacidade, né? Com a internet, as redes sociais e quer dizer, nós tivemos um ganho muito grande, né? Por exemplo, a gente está conversando agora dessa forma, né? Né? Dois velhos, né? Conversando de uma forma toda moderna, né? Mas, por outro lado, a gente também teve muitas perdas, né? A gente tá. E eu acho que o fenômeno Michael Jackson, né? Tem a ver com, tem que somar o tempo, ou seja, tem que botar a nossa época junto, porque senão a gente não consegue entender. Por exemplo, eu quando comecei a fazer a série Kisama, eu Uhum. fui pesquisar muito o século XIX, o Rio de Janeiro, o Segundo Reinado, e aí, claro, quem que está ali? O Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II, ele foi um cara que ele nasceu para ser imperador, ele foi educado para ser imperador, ele foi mimado para ser imperador, ou seja, ele teve essa, digamos assim, o destino dele já estava selado, ele não tinha muita escolha, ou seja, teve essa vida condicionada desde o nascimento. E, no entanto, ele se torna um imperador, até onde sabemos, né? Ele teve os seus arroubos lá, como todo mundo, mas ele foi um político sereno, digamos assim. Muito manipulador, muito centrado e muito dono das suas atitudes, né? Muito dono da sua boca, né? Das suas palavras. Né? E o Michael Jackson, né? Fazendo essa comparação espúria, né? Mas o Michael Sim. Jackson foi mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, ele já um molequinho de 8 anos ali, talvez um pouquinho depois, quando ele tinha uns 9 anos, ele ligava a televisão e tinha um desenho animado em que ele era o protagonista do desenho animado, né? Então isso aí realmente mexeu com a cabeça dele de uma forma, né? Então eu acho que assim, em outras épocas houve também assim predestinados, né? Houve crianças, principalmente a realeza, né? Em alguns casos assim Uhum. houve crianças, meninas também, por exemplo a imperatriz, né? Que foi aqui a imperatriz Leopoldina, né? Que ela era também, ela foi criada para ser uma esposa de um outro rei, para fazer uma aliança com o reino do pai dela. Ela era ciente disso e ela encarou, digamos assim, isso dá para ver pelas cartas, né? Mas é porque eu acho que eles estavam protegidos lá pelo tempo deles. Eles não tinham sabe, essa cultura de massa, televisão, cinema, Uhum. videoclipe, essa maluquice toda. Então eu acho que a discussão ela tem que ter algo a ver com o nosso tempo, né? Eu queria te ouvir a esse respeito, assim. Sim, sim. Então, o eixo fundamental, né? Até para ajudar a pensar como eu optei, né, pelo Michael Jackson como essa referência ali, né? No Cordeiro da Moda, basicamente parte dessa ideia, assim, né? A gente tem aí a junção da cultura de massa, a gente tem o sujeito moderno, vamos dizer assim, né? Em que ele abandona Deus, né? Deus ali sempre querendo ajudar, mas o cara deixa Deus pra lá e vai tocar a vida, né? Tem aquela brincadeira, né, em que a citação de Nietzsche, Deus está morto, né? E passou logo um tempo, tem a citação de Deus, né? Nietzsche está morto. Mas tudo bem, né? O fato é que aí esse ser é desamparado, né? Eu acho que essa é uma primeira possível diferença, né? Eu não sei o quanto de desamparo haveria, né, naquela condição,
como tu falaste, né, tanto Dom Pedro quanto da Leopoldina e desse povo todo, porque aquilo era um roteiro bem conduzido, né, em que eles não tinham muita margem de escolha, né? Então, o que de cara o sujeito moderno ganha é esse desamparo que vem com a possibilidade suposta de escolha, né? Eu não posso, talvez, escolher ser imperador. Realmente, isso talvez me seja tolhido. Mas aí, a partir disso, começa aquele inferno, né? A partir da adolescência, quem sabe, com mais clareza, de eu ter que decidir se eu vou ser advogado, pistoleiro, o que eu vou fazer da vida, assim, né? E esse desamparo, né, é uma primeira questão importante à medida em que a gente, em tese, né, a partir da psicanálise, a gente buscaria esse amor, né, essa aprovação do outro, né, que me aplauda. Assim, também não sei se era uma preocupação muito vigente no período ali de Dom Pedro e companhia, né, porque o aplauso já era parte do pacote, eu acho, quando se torna um imperador, suponho, assim, né, algumas vaias também, quem sabe, mas é uma coisa muito pré-moldada, digamos assim, né, não haveria muita margem de manobra. Ah, e o outro ponto, né, é que tu colocas muito bem, a gente está falando de uma perspectiva, em particular após guerra, né, após a Segunda Guerra, mas ali acelera-se, né, um ideal de felicidade baseado no consumo, né, então és feliz à medida em que consomes, né, e eventualmente, não demorou muito, e eu acho que muito mais acelerado a partir da década de 80, e aí não à toa, né, o Michael Jackson como um protagonista nesse cenário, né, de que era possível, passou a ser mais claramente possível consumir personalidades, pessoas, assim, né? E aí eu sempre comparo isso, né? Porque o Elvis anteriormente foi o rei do rock, né? Mas o rei do rock, beleza, assim, interessante, também não acabou bem, digamos assim, mas o Michael se torna o rei do pop, né? E o popular nesse sentido, algo que está na boca de todos. Eu imagino, né, que se hoje a gente parar na rua, qualquer pessoa de qualquer idade ainda, né, após um certo tempo já, e pedir para imitar o Michael Jackson, a pessoa sabe o que fazer, assim, né, porque ele era algo consumível em larguíssima escala, assim, né, e realmente esse que é o problema, né, quando tu vê assim, então, uma criança que se assiste na televisão, né, é para dar um nó na cabeça legal à medida em que ele já está ali objetificado, né. Tanto que eu considero que enquanto a arte dele funcionava, ele conseguia sublimar isso mais ou menos, né? No Thriller, por exemplo, o clipe é fantástico, né? E coloca em questão em milhões de coisas, né? Agora, ao mesmo tempo, o disco, né? Agora o álbum Thriller foi, na minha opinião, a maldição, né? Porque eles pararam de contar nos 100 milhões ali, né? E nunca mais ninguém vai vender isso, assim, até porque não se vende mais disco, né? Mas, assim, ele passou a não ser replicável por ele mesmo, né? Por ele Então, mesmo. quando ele lança o Bad vende só 60 milhões, né? Uhum. Eu te pergunto se tu gostaria de vender 6, só 6, né? Milhões de um livro teu aí, tava bom? Pois é, pois é. Pois é, o 60 Pois dele foi um é, fracasso absoluto, assim, foi né? fracasso. Então, ele começa a não ser mais possível ser nem ele mesmo, assim, né? Nem enquanto objeto de venda, assim, né? Embora ele continuasse sendo o maior fenômeno possível, né? Ele começa a degringolar de um jeito tão lamentável, que eu não sei se tu lembra, você deve lembrar, né? Que bem na finaleira da vida ele começou a espalhar umas estátuas dele pelo mundo, eu acho que tem ainda umas 8, 10 estátuas, assim como se fossem uns totens, assim, né? Ele literalmente se objetificando, assim, ele estava virado um louco de pedra, assim, né? Então, eu acho que ele foi perdendo a dimensão do que realmente ele conseguia ainda se distanciar, quem sabe, né? Desse personagem a ser consumido, né? E, se havia alguém lá no, né, o Michael Jackson. Eu lembro de um depoimento da Lisa Presley, né? Que casou com ele, né? Daqueles casamentos muito esquisitos, assim, né? Mas o que ela falou? O que cativou, né? Porque ela, como filha do Elvis Presley, né, também era uma pessoa absolutamente solitária, né? À medida em que todo mundo ia falar com ela porque ela era filha do Elvis Presley, né? Ninguém queria saber da Lisa, assim, né? Mas ela via no Michael Jackson alguém infinitamente mais solitário que ela, assim, era de dar pena, assim, né? Então ela se sentia uma pessoa comum perto dele, assim, né? De Ah, tão sei. lamentável que era a existência dele, assim. Então, ele foi nesse extremo. Como é que chega na gente isso? Que eu acho que isso que tu coloca muito bem, né? Porque eu acho que até as mesmas as situações históricas, mesmo relativamente recentes, são importantes, né? À medida em que elas reacendem perguntas pra gente, né? Tudo bem que a gente não é Michael Jackson, mas estamos lá nos expondo aqui, né? E em que medida isso também pode virar, né? Uma ilusão de que eu sou esse da tela aí, né? Ou tu também, né? E não
Se é que existe, então, um outro Michael, um outro Marcelo, uma vida pessoal, ou uma vida que talvez isso sim esteja numa questão interessante, né? Privada, uma vida particular que não seja mais pública, né? Eu lembro muito questão com alunos isso, não sei, também professor, né? Mas os caras publicavam alguma abobrinha lá na rede social, alguém questionava e falava, mas isso é minha vida particular. Meu querido, publicou é pública, né? Se quer tornar privada, o conceito é muito claro, inclusive, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que aí no nosso tempo ele inaugura, e talvez isso é uma solidão muito grande, né? Na década de 80 ele inaugurou o que era um videoclipe, ele inaugurou essa linguagem audiovisual, né? Que hoje ela é acessível a todos, assim, né? Mas esse debate eu não sei se é, né, acessível a todos. Por isso a gente vê realmente algumas pessoas se colocam em situações difíceis, né? Em função, acho que dessa gestão da imagem virtual, vamos chamar assim, né? Ao mesmo tempo que eu não sei como é que está sentindo isso, né? Por hora, que eu não sei se é tão por hora, né? As relações estão mediadas por esse contexto, né? Por exemplo, até as aulas, eu não sei como é que está estocando isso aí também, né? Mas eu não sei o impacto que vai ficar dessa perspectiva que estão chamando de híbrida agora, né? Que eventualmente a gente até vai ter contatos físicos pessoais, né? Mas boa parte da confusão aí acontece por aqui mesmo, né? É como um avatar, né? Pois é. Cada um se torna um avatar de si mesmo, né? Então... Mas, cara, eu acho essa coisa assim, por exemplo, talvez essa seja uma possibilidade de resposta aí para reflexão, né? Porque no século XIX, vai lá, até os anos 80, digamos assim, essa divisão entre vida pública e vida privada, ela era muito distinta. Uhum. E hoje não tem mais, porque isso começa, essa falta de divisão, ela começa para as celebridades, né? E isso é ali, já nos anos 70, alguma coisa. O Bauman, né? Ele tem essa ideia Isso. de pós-modernidade, ele sempre cita isso. A pós-modernidade começou numa quarta-feira à noite, em 1977, quando, num programa de televisão nos Estados Unidos, uma mulher, ela disse publicamente que ela era infeliz no casamento porque ela não tinha satisfação sexual. Ou seja, ela abriu uma... Isso é uma coisa que ninguém falava. Isso era uma coisa que você falava para o seu analista e olhe lá, né? Para o seu amigo, para a sua amiga, né? Então, quer dizer, a vida íntima começa a se tornar pública, né? E aí vai, daí as celebridades, né? Você primeiro o primeiro queria, né, a música e depois não sei o quê, e depois você, né, você lê sei lá, o livro do escritor celebridade, mas depois você quer saber da vida privada, como é que é a história, o que ele fez, o que ele não fez, né, assim por diante e tal, e tal, e tal. E o Michael Jackson, né, foi terrível, porque conforme a carreira dele como cantor, né, foi decaindo, né, por exemplo, o último videoclipe que ele fez, assim, foi um videoclipe grande, tinha lá o Chris Tucker participando, Marlon Brando participou, eu acho que ele convidou o mesmo diretor que tinha feito o Thriller. Acho que Aquilo sim. foi uma super produção, com milhões de dólares ali. Aquilo foi um fracasso absurdo. Quer dizer, a venda daquele CD, né, na época, aquilo foi vergonhoso. Assim, quer dizer, não foi mais só os 60 milhões. Eu acho que não chegou nem a 1 milhão. Não, ali foi ladeira abaixo, né? Foi uma coisa assim. Quer dizer, quanto mais a carreira dele artística decaía, mais subia essa coisa do excêntrico privado, né? O excêntrico privado. É culpado, não é culpado, ele realmente era um pedófilo, não era pedófilo, não sei o quê, mas, enfim, essa eu acho que é uma discussão jurídica daí. Mas quer dizer, esse privado, ele foi se tornando cada vez maior e foi abocanhando completamente a carreira, né, do Michael Jackson. Mas aí está uma coisa interessante, que hoje todos nós podemos, de certa maneira, ser Michael Jackson, porque todos nós, né, temos as nossas profissões, ou seja, a nossa vida pública,
E estamos expondo, né, muitos de nós, né, estamos expondo loucamente a nossa vida privada. Às vezes não é assim, por exemplo, vida privada, o cara não está expondo, por exemplo, as questões íntimas, mas, por exemplo, tu expõe o tempo todo o teu pensamento, né? Uhum. Por exemplo, você não é um intelectual público, não é um debatedor, não é um articulista, mas você está no Twitter o tempo todo expondo o teu pensamento, o teu pensamento político, o teu pensamento comportamental, né, a tua ideologia, por exemplo, né? E isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você vai se tornando mais fraco, né, mais alvo, mais vítima, tu vai assumindo compromissos, né, com coisas que deveriam ficar mais escondidas, né, que deveriam ficar mais quietas, né. Então, quer dizer, essa síndrome do Michael Jackson aí pode pegar, e deve estar pegando muita gente. Tu deve estar sentindo isso no consultório, né? Não, então, é isso, a proposta é um pouco essa. Ele vem, tudo vem assim, digamos, de uma referência maior, vamos dizer, que ele foi vanguarda nesse sentido, né? E por isso talvez estourou na cabeça dele, como acho que não é exatamente a mesma coisa, mas daria para falar algo assim da Lady Di, assim, né? Então tem algumas grandes figuras públicas, assim, né? Que eu digo dela porque ela não era uma artista, mas ela tinha algo daquela época que a gente estava se referindo antes, ela tinha uma vida protocolar a seguir, né? E quando ela rompe com aquilo, e qualquer showzinho particular dela ecoava muito, né? Mas sim, hoje isso está ao alcance de todos, né? Se é que isso é uma grande vantagem, né? E essa exposição pública, como tu falou, seja de intimidades, de fato, ou, né, como tu falou, de pensamentos ou expressões não muito bem elaboradas, não muito bem colocadas, o calor da hora, eu sempre digo, né, decisões em tempo real tendem a ser lamentáveis, né? Então, se tu pensasse, a mesma ideia, mas se tu pensasse a construção, bom, tu é um escritor, né? Se tu pensasse a construção da frase, é bem provável que sairia diferente, mas aqui falando em tempo real, a chance de falar uma abobrinha é gigantesca, assim, né? E isso fica registrado, né? Isso fica ali, né, para as pessoas poderem saborear e tripudiar o quanto quiserem, né? E nem, o que eu acredito é que, nem sei se tem como, né? Mas eu acho que as pessoas não têm nem muita dimensão e nem muito preparo para lidar com isso, assim, né? Com algo que, na verdade, pereniza o instante. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? A gente está aqui num instante, num momento específico, né? E como isso fica documentado, eu vejo muito em humoristas, né? Eu sigo muitos humoristas, aí os caras vão sacar uma piada que o cara fez há 8 anos atrás, em que naquele contexto ainda mais ou menos cabia, e hoje fica terrível, assim, sei lá, né? Uma piada de alguma minoria, alguma coisa assim, né? Que, sei lá, os trapalhões fariam isso, seriam todos presos, evidentemente, hoje, né? Mas naquele tempo cabia, mas tu lê eles com a leitura de hoje, sem criticar como é que era o contexto da época. Então, eu acho que nesse sentido, assim, realmente é um risco gigante a céu aberto, né? As pessoas estão se expondo, né? Agora, tu nota isso como um impacto muito claro já na cultura também? Seja escrita, ou seja no geral, do que o pessoal vem produzindo, até tu como um criativo nesse sentido, assim, isso te afeta já diretamente? Como é que tu nota, assim? Cara, sim, eu acho que tem um impacto muito grande, tá? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma determinada agente literária, ela recebe, depois que o escritor, aí, um colega meu, ele já fez o livro, né? O livro tem lá, sei lá, um livro de contos, né? Tem 20 contos. Aí ela já recebeu, já está trabalhando com aquele livro e tal, de repente o cara liga e diz, tem 2 contos lá que eu quero trocar, eu quero tirar, quero botar outros no lugar. Mas por quê? Os contos estão tão bem escritos. Não, eu quero botar lá porque lá eu acho que eu cometi sei lá, uma incorreção, né, política. E aí troca, ou seja, tem um elemento assim de autocensura, eu acho que muito forte, né? Isso já dá para notar muito claro, assim, que... Já dá, cara, já dá. O pessoal que está trabalhando aí com audiovisual, as salas de roteiro, né, tá, isso é uma preocupação constante, assim, isso é uma... E aí é o seguinte, aí você tem algumas pessoas que utilizam isso como uma arma, né, uma ferramenta mesmo, de poder mesmo, né, de manipulação. Eu digo dentro da indústria criativa, né? Claro. E outras pessoas ainda estão muito na defesa, assim, né? Estão muito na retranca, né?
Mas, cara, já isso aí já tem um tempinho aí que já está influenciando, sim. E a gente consegue perceber isso, por exemplo, a programação da Netflix, né, que ela é bem Uhum. diferente da Amazon em termos de, assim, de conteúdo político, no caso. Política, o pessoal que está ouvindo, político que eu digo, política em geral, né? Política entra tudo, entra o social, entra o comportamental, né? Entra as relações entre os gêneros, as etnias, tudo isso aí, né? Então, assim, ó, por um lado é interessante, porque esse debate, ele não é um debate novo, ele é um debate que já existe há muito tempo, só que ele se tornou um debate massivo por causa das redes sociais. E principalmente, eu acho, por causa disso. Por causa da facilidade de você expressar opiniões no calor da hora. Essas opiniões elas não estão bem formuladas, muitas vezes não estão embasadas, né? E aí é munição para, né? Aí é artilharia de um lado, artilharia do outro lado, né? E aí começam os haters, e aí os xingamentos, e aí toda a discussão que deveria ser construtiva e tal, ela muitas vezes vira baixaria, e aí vem os problemas, né? E a gente tem pessoas sendo canceladas, justa ou injustamente, e aí você tem, né, suicídios, né, que estão acontecendo, né, até não só entre celebridades, mas também entre pessoas comuns, né? Então, Uhum. o cyberbullying, né, o cyberbullying, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito complicado, cara, porque a gente é muito, todos nós somos muito novos nesse Exato. mundo sem privacidade, sabe? E isso é um problema sério. Então, pô, agora que tu falou o negócio me veio duas questões que são de caráter diferente, né? Então, eu não sei nem por qual que eu avanço, né? Uma que eu acho que é mais direto com o que tu falasse agora, a ideia não é a mesma coisa, é claro, né? Mas eu acho que faz parte do mesmo pacote. Ah, a ideia dessa jornada aí que o pessoal está tentando se organizar para bom, eu diria que pelo menos limitar minimamente as fake news, assim, né? Porque, e o que eu digo isso, em grande parte delas, elas são para detonar reputações mesmo, assim, né? Algumas são Uhum. notícias falsas, de repente de caráter mais aleatório, mas algumas eles baixam em alguém e dali, né? Assim, então, não sei como é que tu vê esse movimento, porque também tem esse risco disso se extrapolar e ter cara de censura, ou de fato ser uma censura, porque quem é que vai determinar isso aí, né? Eu não sei como é que tu pensa esse tipo de caminho aí. E outra coisa que eu pensei, que talvez até possa fazer parte do mesmo conjunto de ideias, né? Eu estava pensando em dois trabalhos teus que têm um impacto na linha do tempo, né? O primeiro, que Sâmato, ele foi publicado em que ano? 2014, 2014. A gente está falando aí de 6 belos anos, né? Que nesse tempo aí o mundo já girou, né, cara? Ah, girou. não, tu não lançou o terceiro ainda, né? Não. Não lançou, vai lançar, né? Talvez eu prometeu, eu vi tu prometer isso umas 10 vezes, né, mas... Ah, sim. É. Agora a minha desculpa é a pandemia. A minha desculpa agora é a Então, pandemia. mas o que eu quero dizer com isso, né? Nesse tempo, né, cara, se isso que a gente está discutindo já impacta no volume 3, por exemplo, ou nada a ver, o projeto que tu tinha, o projeto que vai pro papel, né, cara? Ou tu já sente que, porque querendo ou não, né, né, é um romance histórico, mas que está mexendo em questões políticas, isso tem margem para tudo, né? E eu fiquei lembrando do teu trabalho enquanto cronista, né? Tudo bem que hater sempre existiu, né? Eu lembro de belos casos da tua coleção, inclusive, né? Mas assim, se seria mais assustador encarar uma tarefa como essa hoje em dia, assim, ou isso nem tanto, assim, dá meio que na mesma, assim, né? Cara, a primeira questão, sim, impacta, porque o romance histórico é sempre o romance histórico a partir do nosso tempo. Eu estou Exato. escrevendo, né? Então, por exemplo, o volume 1 eu publiquei em 14, mas eu escrevi em 12, né, no primeiro Ah, semestre de perfeito. 2012, né? Daí sempre, normalmente demora um tempinho assim para publicar, né? Então, quer dizer, o mundo ele já estava naquela época, estava começando já, mas ainda era uma coisa meio incipiente, né, com o que nós temos agora. Uhum. Então, impacta, sim, com certeza impacta, porque, por exemplo, se eu fosse escrever o volume 1 hoje, provavelmente ele teria algumas diferenças.
Já sairia diferente, né? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, não seriam diferenças, digamos, fundamentais, porque ali é uma história muito, ela está muito preocupada, assim, com o enredo, né, com a questão das personagens, né, e tal, e, assim, não é uma discussão política direta, mas é claro que tem, obviamente, né, porque o livro, ele fala da escravidão, né, e Pois aí é. é óbvio que aí suscita uma série de discussões, né. E a segunda pergunta é temeroso, viu? Tu vê, ó, eu fiz uma coluna no Diário Catarinense entre 2003, 2000, comecei em 2002, na verdade, finalzinho de 2002, e eu mantive até 2013. Ou seja, toda semana, toda semana, toda semana escrevendo. E no Jornal de Santa Catarina, eu fiz de 2007 até 2011. Aí era todo dia. Todo dia, Todo né? dia, todo dia, todo dia, todo dia. E ali, cara, tinha uma discussão, assim, uma coisa assim de provocação, mas era uma coisa muito relacionada à cidade de Blumenau, no Santa, né? A cidade, a região, né, o Vale do Itajaí, era uma coisa assim. Dificilmente ali havia quando dava polêmica, uma questão que fosse maior, assim, uma questão, por exemplo, que fosse uma questão de gênero, ou uma questão étnica, né? Porque isso aí realmente isso era um debate que, eu repito, ele é um debate antigo, mas ele sempre foi muito pequeno entre nós. Agora que está o debate grosso, agora que está barulhento, né? Estridente mesmo, né? Uhum. Então, mas aí, o que eu fiz? O que acabou acontecendo, né? Eu acabei escrevendo na revista Veja entre 2017 e 2018. Ou seja, agora, bem no nosso tempo Sim, que bem já mais estava. exato. E aí eu fiz um ano, certo? Deu um ano certinho, um ano, 12 meses, né? E ali era um blog, né? Eu publicava 3 artigos por semana. E ali, sim, ali o bicho pegou. Ali a Sério? coisa, ali a coisa já começou a acontecer, porque dali, aí digamos, esse debate, ele já estava configurado, né? Essa gritaria, né? Essa estridência, né? Porque assim, ó, o cronista, né? O articulista, de maneira geral, ele sempre vai ser criticado por aquilo que as pessoas entenderam que ele escreveu e por aquilo que as pessoas não entenderam. Isso é normal. Sempre foi assim. Agora, no nosso tempo, aquilo que as pessoas entendem é deixado de lado e aquilo que as pessoas não entendem, aí aquilo Aí é vem. utilizado, aí vem. E vem forte. Vem forte, vem. Então tem que ter realmente tem que ter uma estrutura psíquica, né, para. Só que daí é o seguinte, depende muito da pessoa, né? Tem aquele que ele quer ver o circo pegar fogo mesmo, né? Quer zoar muitas vezes, quer provocar, muito fácil. Nossa, hoje é muito fácil provocar, né? Porque está todo mundo muito sensível, né? Uhum. E alguns querem isso, alguns articulistas, eles querem exatamente isso. Por exemplo, quando eu fazia no Santo, eu queria isso, né? Eu queria repercussão, eu queria debate, eu queria, né? Pois é, mas naquela época, né, eu acho que o que reverberava era isso, era um e-mail, era uma carta, era um telefonema, não tinha como fazer essa É, questão de explodir mesmo aí, viralizar uma crítica, uma coisa do é, tipo, né? assim, era muito mais, nossa, era muito mais leve, assim, era muito mais, aí você podia brincar com isso, você podia, né, tal. E hoje não, hoje já é complicado, porque, por exemplo, se você escreve alguma coisa, né, na sua rede social e que aquilo ali reverbera de uma maneira negativa, você pode ser prejudicado no seu emprego, né, no seu Uhum. emprego como psicólogo, ou como professor, ou seja lá o que for, tá entendendo? Então, realmente, a coisa ela tá mais violenta, assim, ela tá mais interessante, né, por um lado, né, mas por outro lado ela tá complicada, assim, porque tá. Então, assim, foi bom, assim, foi bom participar, foi bom escrever, assim, para, né, para a imprensa, né, mas hoje também, tão feliz quanto eu era,
escrevendo para a imprensa, hoje eu estou feliz não escrevendo para a imprensa, né? Fazendo apenas os Sim. meus livros. Pois é, quer dizer, então, em resumo, né, tipo, literatura do sentido, né, ficcional tá tranquila, estamos matando no peito. Agora, uma crônica aí teria que pensar 1000 vezes, então. É porque a repercussão é maior, né? Exato, exato. Os leitores de livros no Brasil, a gente sabe, né? Eles são poucos. E normalmente, né, normalmente o leitor de livro ele tem um treinamento intelectual assim um pouco maior, né? Então ele já tem uma certa nuance, né? Por exemplo, às vezes você trabalha com ironia. Ironia é um negócio muito engraçado, porque a ironia é você dizer uma coisa afirmando o seu oposto, né? E isso Uhum. realmente dá margem para muita confusão e tal. Normalmente o leitor de livro, ele navega nessas águas, né? O pessoal que lê só os jornais hoje, né, online, né, já é um pouquinho mais complicado. E o pessoal que está só na rede social, complicou de uma vez. Porque daí realmente você pode ter muitos problemas com isso aí. Claro. Agora diz uma coisa, a grande maioria aqui que nos, né, tá seguindo aqui, acho que sabe, mas como esse negócio fica, como a gente falou, fica documentado, isso reverbera, né? Eu não lembro se tu tinhas criado alguma coisa anterior ao Kisama que tinha ganhado tantas mídias, né, diferentes. Né? Eu não sei nem, inclusive, em que pé que tá, se continua se desdobrando em novos materiais, a gente já tem material escolar do Kisama aí, cara, quer comprar uma mochila do Kisama pra minha filha aí, porque o negócio tá indo longe, né? Já tinha o jogo, né, cara, já tinha, como eu não sei em que pé que tava o piloto lá da ideia de audiovisual também, né? Como é que Isso. tá sendo, e como é que foi e está sendo essa experiência aí, né? Inclusive, tu tá publicando, né? Já aconteceu ou vai acontecer a leitura do Kisama ali que tu tava propondo também? Na leitura Junto com o coletiva, pessoal. a primeira Isso. live vai ser no dia 9. Vai Dia ser no 9 domingo. então. Agora É, domingo agora, né? domingo agora. É. Como é Primeira que vai ser live essa proposta aí? para a gente discutir os 6 primeiros capítulos do livro. Uhum. Aí depois mais seis e mais 7, daí termina. Eu vou fazer em quatro semanas, né? Mas a Não, ideia é que o cara, assim, cidadão lá não. já tenha lido os capítulos para debater. Melhor isso, né? A Tu vai ideia, ler. Tu não vai não, ler os essa é a 6 ideia. capítulos lá, né? Tá joia. Essa é a ideia. Chegar agora no dia 9, os 6 primeiros, daí a gente discute aquilo ali. Aí Perfeito. vou tentar não dar spoiler, né? Aí Não, beleza. depois vai mais um pouquinho e depois mais um pouquinho, né? Assim não, antes não, né? Então, realmente o Kisame ele acabou se tornando assim multimídia o que foi mais importante assim foi, por exemplo, essas adoções, né, que foram feitas, né, por governos municipais, estaduais e Hum, o próprio governo federal, né? Então o livro ele acabou se tornando assim digamos assim, um livro de biblioteca da escola, né? sim, Então, de referência mesmo, né? então ele está em tipo, qualquer escola de ensino médio assim, no país, provavelmente tem ou ainda vai ter que estar chegando, né? Agora com a pandemia eu acho que atrasou um pouco mais, né? Então, assim, realmente foi uma coisa do ponto de vista assim, bem maior do que eu tinha feito antes, né? Bem maior, né? E o negócio do audiovisual, porque tu lembra que tu me contou, né, que tava numa fase de piloto, coisa e tal, só que isso aí deve ser uma complicação do cão, né? Pois é, ó, isso aí tem a ver com a outra pergunta que tu fizeste, né? Por exemplo, a gente estava trabalhando numa animação, né? Uma Perfeito. animação, podia ser uma série, podia ser. Foi feito, inclusive, tem um minuto animado, assim, né, tal e tal. E aí, o que que aconteceu? Fomos muito felizes, né? Tava todo mundo muito feliz, muita gente boa participou do projeto. Isso era do Bell Studio, né? Aqui de Blumenau, que é Isso. um estúdio muito respeitado, né? Na área da animação, né? Ele é internacionalmente, né, respeitado e tal. E aí estava tudo muito bem, estava todo mundo muito feliz. De repente alguém levantou a seguinte questão: tá, mas espera aí, nós vamos mostrar a escravidão num desenho animado? Como é que vai ser isso? Tá entendendo? Nossa, aquilo foi como se assim, o castelo de cartas, né,
desmoronando. E nós tivemos consultores, pessoal do meio, né, e tal. E aí que nós percebemos, né, que realmente, porque assim, num primeiro momento eu achava que não, porque isso é educativo, ou seja, é histórico, é uma coisa histórica, né. E aí depois foi visto que realmente isso poderia ser um problema. Uhum. E aí a gente pensou o seguinte, não, nós não vamos falar da escravidão, nós vamos falar da luta pela liberdade, que é uma coisa diferente, né, mas não é, não, no final não é, então daí a animação... Não rolou. A animação foi cancelada. Mas. Não, mas é interessantíssimo porque é exatamente como tu falou, é dentro do crivo que a gente estava discutindo antes, né? Exato. A animação foi cancelada. Mas aí o que aconteceu? Aí quase no mesmo momento, apareceu essa produtora do Rio de Janeiro, Landscape. E aí eles compraram os direitos para fazer um live action. Ah, isso que eu ia dizer, live action? Live action. Então quer dizer que você não pode mostrar a escravidão na animação, mas pode mostrar no live action. Parece que é isso. Mas é realmente muito, muito complicado, assim, sabe? E então, quer dizer, já para responder aquela tua outra pergunta, né? Sim, é verdade. O tempo que a gente vive, né, sempre influencia a criação artística, sempre, né? Para o bem, para o mal, né, para despertar a criatividade, para tolher a criatividade, né? Não sei exatamente se é bom ou se é ruim, mas o fato é que influencia, sim, isso influencia, né? Agora, só para deixar claro, né, eu vendi os direitos. Dali até a coisa se realizar é uma outra história que está além do meu alcance e da minha bola. Com certeza. Mas dali para frente eles te pagam mais alguma coisa ou não? Não, daí é o seguinte, é um pequeno sinal só para, né, e depois para... Quero saber se tu vai ficar rico ainda com esse negócio ou não, né? Eu tô aqui, né, publicamente, já lembrando que eu sou teu amigo, né, então... Pois é, mas aí se realmente se realizar, aí vem assim, digamos, dentro daquilo que um escritor brasileiro ganharia, né, daí é um valor interessante, eu digo que é um valor bem interessante, né? Opa. Mas, sei lá, né, cara, isso aí depende de muitos e muitos e muitos fatores. Né? Não, mas fantástico. E o Kisama, eu tô enganado ou ele também andou aí em premiações e coisa e tal? Como é que a recepção crítica do Kisama, assim, né? O primeiro volume foi finalista do Prêmio Jabuti e o segundo volume não foi, mas o segundo volume foi para a Feira de Bolonha, né, que é uma feira internacional, foi para representar digamos assim, o catálogo que representa o Brasil, né, na feira. Então ele foi selecionado para essa feira. E também foi indicado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como altamente recomendado. Né? Ou seja, é mais uma desculpa para o professor obrigar o coitado do aluno a ler o livro. Exatamente aqui, ó, recomendado ainda. Boa. E, bacana, assim, bom, não sei se tem algum spoiler, tá trabalhando em outra linha ficcional, ou tá mais focado mais no Kisama, terceiro volume, ou tá fazendo nada porque temos pandemia, aproveitando essa pandemia aí para deixar o cabelo crescer aí. Eu vi que tem alguma coisa, não sei o que tem a ver com a história, mas tu tava provocando alguma coisa em relação ao Poi também aí, né? O que tu tá inventando aí, cara? Cara, assim, eu comecei a dar aula online, porque isso que né, acho que o pessoal sabe aí, não sei, tem gente aí do Instagram que eu estou vendo, mas tem gente que é meu aluno, o meu ex-aluno que está aparecendo aí, que eu estou vendo aí. Então, uma coisa assim deve ser dita a respeito da FURB, né? Normalmente nós somos tão críticos, né? Mas a FURB, ela respondeu muito rápido esse problema da pandemia, né? Então a gente perdeu ali uma semana e uns 2 dias de aula, mais ou menos. E aí nós começamos a dar aula pelo Teams, que é essa plataforma da Microsoft, né, para reuniões. A plataforma ela foi feita para reuniões, mas aí cada reunião é uma aula, né?
Isso. Eu gostei muito dessa experiência, sabe? Eu gostei muito, assim, de dar aula pela internet. E outra coisa, né? Tu me conhece, tu sabe que eu sou completamente retrógrado, assim, nessa questão tecnológica, né? Eu sou... E gostei. E aí eu comecei, daí eu fiz uma palestra na semana passada, eu fiz uma palestra sobre o Kisama, uma palestra gratuita, também pelo Simpla, né, que é uma outra plataforma de webinário, né, de teleconferência. E agora eu estou oferecendo um curso, né, sobre a vida, a obra e o legado do Edgar Allan Poe, que começa agora no dia 12, né? Dia 12. E também já tratei hoje com o Rubens Belli lá, né? A gente fazia um curso de roteiro, né? Roteiro audiovisual, mas com enfoque na animação. Porque nós temos essa experiência da série Boris e Rufus, né? Que é uma série infantil que está no Disney XD, no Disney Channel. Está passando na Rússia, está passando no Vietnã, uma coisa muito louca, assim, sabe? Está passando aqui na América Latina, foi longe, então, essa realmente... Foi longe, é. E por isso que eu digo, né, que o Bell Studio, ele é internacionalmente respeitado aí no campo da animação, né? Que o Bell Studio faz as suas próprias animações, mas também presta serviço animando projetos alheios. Né? Então, por exemplo, aquele Peixonauta. Agora eles estão para pegar até o Rick e Morty, mas para animar, para fazer não para fazer a criação, entende? Para fazer só. Mas sim, mas o trabalho o sol ali é fantástico. Né? É fantástico. Então, eu já tratei hoje com o Rubens, né? No dia 9 de setembro a gente começa também um curso, o curso de roteiro audiovisual com enfoque para séries de animação, né? Que é a experiência que a gente tem. E tudo online, né? A gente eu e ele nós fizemos esse curso presencialmente ali umas 2 ou 3 vezes, e agora vai ser online, o que é muito bom porque daí muita gente que quer fazer mora longe, né? Pois é. E aí... Eu queria te perguntar, até que eu mencionei isso antes, né, cara? Mas acho que isso aí veio pra ficar, né, cara? E não é no mau sentido, assim, que como se fosse uma obrigação, né? Mesmo que uma hora essa pandemia vai acabar flexibilizando aí, mas eu acho que a gente pegou esse gostinho agora, né? Pegou, cara. Eu acho que pegou sim. Eu acho que pegou sim. Cara, tu imagina, né? Nós trabalhamos juntos lá no colégio universitário, nós tínhamos muitos alunos que vinham de Gaspar, né? Que vinham de Indaial, né? Tinha gente que vinha de Ilhota, né? Na universidade é a mesma coisa. Né? Os outros institutos aí, né? Que o pessoal vem e a hora do rush é terrível, né? O pessoal fica preso na 470 dentro do ônibus, né? E eu acho que isso aí pode facilitar bastante, assim, esse deslocamento geográfico que eu acho que aos poucos ele vai perdendo o sentido, né? Agora, voltando à vaca fria, né? Voltando à nossa discussão, claro. Essa, digamos, é a herança benigna da tecnologia, né? A herança prática, né? Mas, como todo acordo com o diabo tem as letras miúdas, né? Tem esse outro lado aí, cara. De repente, o que a gente está falando aqui, daqui a 10 anos, pode ser totalmente incorreto, ou seja, totalmente errado, talvez até criminoso. Ou não, ou o contrário, porque as coisas estão mudando muito rapidamente e todos nós, mesmo quem não quer, todos nós estamos dando a cara a tapa aí nas mídias sociais, né? Até para trabalhar, a gente vai estar sendo obrigado, né? Muitas vezes a fazer isso, né? Então, hoje no contexto atual, especificamente, não há nem muita opção, né? Mas eu acho que isso vai tomando corpo, as pessoas vão até entendendo como funciona, vão gostando, umas mais, outras menos, né? E por isso que eu acho mesmo que lá pelas tantas isso volte a mais ou menos parecer com o que era. É como tu falou, não tem mais porquê tu não lançar um curso teu online se tu consegue fazê-lo, quem sabe até numa qualidade equivalente ou melhor, mas seguramente alcançar um público que não poderia, né, fazer esse teu curso no modo antigo aí, né, no presencial. Né? É verdade.
Agora, com certeza, estamos aqui documentados, isso pode vir, né, Sim, a nos claro. comprometer. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência, né, quando se mete nessa história aí, né? Cara, tu vê um tempinho atrás, não faz muitos anos não, né? Tinha um debate aí, era um debate forte sobre o direito ao esquecimento, né? Então, por exemplo, o cara hoje o cara é vereador aí de um município aí qualquer, o cara está com 30 anos, mas quando ele tinha 15 anos, o cara fez um vídeo vergonhoso, bêbado, sabe? Aquela coisa de molecada e tal, e tal, e tal. Aí aquilo vai ser recuperado e vai ser usado contra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas vai ser usada contra, principalmente quando é uma figura pública, você vai ocupar um cargo público, né? Alguma coisa assim. Então o pessoal fala, o direito ao esquecimento, o direito ao esquecimento. Cara, não tem direito ao esquecimento. Esquece, né? Esquece esse direito. Não existe, é impossível, porque a internet, né, para quem sabe procurar, ela sempre vai deixar um rastro bem nítido até, né? Eu acho que o que pode ter, cara, é o seguinte, é as pessoas deixarem de ser babacas, né, e ter uma espécie assim de um o direito à compreensão, você tem que entender, né, que o cara, quando ele tinha 15 anos, ele tinha 15 anos, portanto ele pensava como alguém de 15 anos, né? E é diferente, o cara tem 30 anos, tem 40 anos, ele pode ter mudado, né, e tal, né? Isso aí, eu acho que assim, ó, não é uma questão, cara, não vai ser uma lei, entende? Não vai ser um mecanismo ali que o Facebook, né, que o Mark Zuckerberg Uhum. vai colocar na plataforma dele, não vai ser isso, cara. Quer dizer, ou nós aprendemos a ser gente, né, na internet, ou, bicho, todo mundo vai levar sua taquarada, né? Todo mundo vai, ou seja, vai sobrar para todo mundo, né? Bom, então, o Paulo Bombonati, né, cara, o saudoso, não sei se já afinado, nunca mais ouvi falar, né, cara? Mas Sumiu, ele né? O dizia, cara sumiu. deve estar ganhando dinheiro, daí ele não fala mais com os amigos, né, cara? Então, ele dizia uma que eu gosto muito, eu sempre carrego comigo, né, cara? Ele falou que para algumas coisas tem que morrer pelo menos uma geração inteira, né? Então acho que esse Pois é. negócio não foi feito pra gente, né, cara? A gente tá no meio do caminho porque pegou sem querer aí, né? Então acho que talvez chegue um momento que seja o contexto normal, ninguém vai ficar dando bola pra essas coisas, né? Mas por hora tá osso, né, cara? Por hora tá complicado, assim, né? Tá complicado. Talvez, porque assim, a nossa geração, né, a gente tem essa coisa, assim, né, nós somos vingativos, né, nós somos rancorosos, né, e tal. Aí, claro, você, por exemplo, você tem inimigos, né, inimigos políticos, por exemplo, né, se o cara deu uma mancada ali no passado e tu por acaso ter acesso àquilo, nossa, isso vai ser usado inclementemente, né? Agora, a grande pergunta é o seguinte, é o pessoal novo aí que está vindo, né? O pessoal mais Uhum. jovem, né? Como é que essa turma está vindo? Quer dizer, como é que eles vão se relacionar com isso, né? Eles vão ser tão vingativos, tão rancorosos, né? Tão cruéis como nós? Ou será que eles vão aprender né? O que Claro, me né? faz pensar, é essa questão da possibilidade de tu conseguir realmente, né, não sei se é a melhor expressão, mas ter ou identificar uma identidade na internet, né? Porque essa crueldade só é possível porque há uma impressão, que eu também acho que é completamente ilusória, né? De algo próximo de um anonimato, assim, né? É a mesma coisa na nossa vida real, né? Eu não vou te ofender tão claramente se eu estou na tua presença, eu teria pudores maiores, coisa e tal, né? Então, assim, eu acho que talvez o enxugamento dessa impressão, né? Ah, não, a live vai estar salva, tá, Paloma? Mas não tenha dúvida, assim, porque eu quero ser preso junto com o Michael, né, cara? Dependendo aqui para onde é que vai esse Pô, cara, caminho aqui. daqui a 5 anos, nós dois lá, nós dois sendo cancelados e respondendo para a Exatamente. justiça, né? Para a Eu faço justiça, né? questão, faço questão, né? Mas eu acho que tem essa impressão por isso que eu também acho que não passa muito a ver com leis ou coisa e tal, acho que é muito cultural mesmo, né? Mas eu acho que é esse constrangimento, que a gente só é relativamente civilizado quando constrangido, né? Então, assim, eu acho É. que devem se criar novos códigos de condutas, assim, que é muito mais cultural, acho, do que pela lei, assim. A lei, ó, aqui sinalizou que a gente tem 20 segundos para terminar esse negócio, cara. Então eu tenho que inventar um fechamento fantástico e eu acho que tem muito a ver com isso, assim, né?
Agradecer pelo teu aceite, né? Fazer votos que essa live não nos prenda tão cedo, né? E quem não estava ligado, segue o Michael lá que está rolando esse monte de curso, esse monte de trabalhos juntos.